acredito no meu Brasil. Nós acreditamos no Brasil. Não vamos desistir. Jogar toalha, pendurar chuteira, não existe em nosso meio. A luta, repito, é pela liberdade. Em Brasília, aumentou o apoio ao PL da anistia. O deputado federal Matheus Laiola, do União Brasil do Paraná, solicitou formalmente a inclusão da sua assinatura no requerimento de urgência para votação do projeto. O pedido, apesar de simbólico, foi apresentado depois do prazo legal para novas adesões. A proposta de anistia visa conceder o perdão judicial aos envolvidos nas manifestações. O primeiro deputado a pedir a inclusão da assinatura na urgência da anistia foi Robinson Faria, do Partido Liberal. O parlamentar, que já foi governador do Rio Grande do Norte, fez a solicitação na última terça-feira. Com o posicionamento político de Robinson Faria, só um deputado da bancada do PL não apoia oficialmente a anistia. Antônio Carlos Rodrigues, um homem muito próximo do ministro Alexandre de Moraes. A coluna No Ponto de Oeste procurou o deputado para ouvi-lo sobre o posicionamento dele a respeito da anistia. No entanto, até o momento, não obtivemos retorno. O espaço segue aberto para uma eventual manifestação. Alexandre, eu quero ouvi-lo. A gente traz aí essa informação de que alguns deputados querem incluir aí o seu nome pelo regimento, não é mais possível, mas de toda forma já demonstra o apoio, já passou inclusive da maioria, são 262 assinaturas no protocolo de urgência desse projeto de lei da anistia. Agora é o seguinte, eu estava até pesquisando, a Câmara dos Deputados tem atualmente aí cerca de 1.170 pedidos de urgência no plenário da Câmara, alguns que inclusive já completaram, Alexandre, 15 anos parados, estão na gaveta. O que significa que o requerimento de urgência não garante que ele vai ser votado pela Câmara. E aí, como é que você avalia que vai ser votado? Pois é, mas aí como é que você avalia que deve ser a estratégia a partir da semana que vem, na volta do presidente da Câmara, Hugo Mota? Pois é, Hugo Mota, a gente fica meio tentado de fazer gracinha, né? Mota, ele tá assim muito devagar, né? Ele está tentando ser o Pilatos, mas o Pilatos acabou entrando no credo como o homem que entregou Jesus. Será que ele vai entregar todos esses que estão na prisão, estão em casa com tornozeleira eletrônica? Né? Bom, mas enfim, esse Loyola eu achei estranho que ele esperou para depois anunciar que queria assinar, aí dá um destaque só para ele, tem 262 lá, mas deu destaque para ele porque ele se apresentou agora, olha, eu quero anistia. Fica estranho. As pessoas revelam seus caráteres assim, né? Mas, enfim, essas coisas são da política. Nada garante que vá ser votado. O Hugo Mota andou dizendo que ia entregar para as lideranças, agora a gente não sabe se ele vai entregar mesmo para as lideranças decidirem se vão pautar ou não, né? Aí a gente vê que urgência na Câmara pode significar 15 anos de espera. Tem gente lá que com 15 anos de espera já cumpriu a pena, né, integralmente. Mas tudo isso está projetado no exterior. Eu estou na Europa e estou vendo os jornais europeus. Meu Deus do céu, isso chega aqui e chega de uma forma muito ruim para o Brasil. O Brasil é um país que persegue dissidentes políticos. Né? Se o Supremo, se o Tribunal Superior Eleitoral, se os políticos do Congresso entenderem o que aconteceu no 8 de janeiro, que foi uma explosão, uma catarse, porque as pessoas não entendem como foram apurados os seus votos, é esse o problema, esse é o cerne da questão, é isso que está em jogo, né? Aí, para calar a boca dessas pessoas e das outras que venham a se manifestar, se pôs todo mundo no presídio, na colmeia e na papuda, né? E depois nos presídios estaduais. Presídios terríveis, como aquele do Maranhão, onde ficou a moça que estava fazendo uma tese
de psicologia, de mobilização de massa. E aí o Congresso, a Câmara parece que está fingindo que vai fazer anistia, né? O Supremo, claro, finge que isso é democracia, que está defendendo a democracia, ele sabe que não, né? Ou ele se convenceu a si próprio primeiro para poder fazer convincentemente. E é isso que a gente está vendo aqui, a distância da Europa, conversando com as pessoas daqui que acompanham as notícias no Brasil. Percebe-se claramente aquilo que uma corte espanhola acaba de perceber em relação ao Oswaldo Eustáquio, né? Com cujo estilo eu não concordo, mas defendo o direito dele, que está previsto na Constituição, né? E os 3 juízes espanhóis perceberam isso. Ele é um perseguido político. E pega o vexame para o país, que poderia corrigir isso por uma anistia. Repito aqui o que o Brizola me disse quando voltou do exterior. Companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Vamos esquecer o passado para construir o futuro, né? Mas é burrice não levar em conta isso, né? É uma oportunidade para o Supremo sair dessa, né? Porque está cada vez se afundando mais, né? Esse último episódio aí do búlgaro a ser extraditado para a Espanha afunda mais ainda, está afundando. E está afundando em areia movediça. Será que não perceberam isso, meu Deus? Então, não sei o que vai acontecer com essas 262 assinaturas que estão afiançando uma urgência, abonando uma urgência de votação em plenário para o projeto de anistia. Pois é, Ana, o requerimento de urgência foi apresentado pelo líder do PL, o partido. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, autorizou Felipe Martins, ex-assessor da Presidência da República no governo Bolsonaro, a comparecer pessoalmente ao julgamento em que é acusado, juntamente com outras 34 pessoas, de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. A decisão atendeu ao pedido da defesa, que afirmou que a vontade de Felipe Martins de comparecer presencialmente à sessão não é por provocação nem por vaidade, mas um gesto de afirmação da própria inocência, do compromisso com a verdade dos fatos e da disposição firme para resistir, com dignidade e serenidade, às distorções e injustiças que têm sido impostas a ele. O processo integra o chamado Núcleo 2 das investigações, com sessões marcadas para 22 e 23 de abril, na primeira turma do Supremo. Moraes impôs condições para que Martins participe do julgamento. Usando tornozeleira eletrônica desde que saiu da prisão, ele deverá informar ao Supremo o local da hospedagem em Brasília. Alexandre, as exigências ali do ministro Alexandre de Moraes para autorizar a participação do Felipe Martins no seu próprio julgamento, né? A sensação que dá é que a gente está falando aí de um criminoso de alta periculosidade, né? Tem todo o trajeto, o Piotr fez aí o exercício, o exagero retórico, mas o fato é que a gente está vivendo um período de exceção, então a gente precisa realmente trazer o absurdo de todo esse caso. Ele é de alta periculosidade, como ficou demonstrado. Ele sendo um passageiro invisível que desembarcou lá na Flórida e, ao mesmo tempo, ele era outro, conseguiu se duplicar, como Santo Antônio, que nasceu aqui em Lisboa, conseguiu se duplicar para ir de Brasília para Curitiba. Então, é perigosíssimo, né? E mais, o direito do denunciado. Olha, estamos concedendo o direito de você assistir o julgamento da denúncia. Meu Deus do céu. E olha, eu estava pensando, eu nunca falei disso, nunca, porque é um caso pessoal meu, mas como já passou 30 anos, eu vou contar aqui que não seria a primeira vez. Eu vi que a defesa alegou que Felipe Martins queria ir, não era para pressionar o tribunal. Pois eu fui assistir o julgamento no Superior Tribunal do Trabalho, de uma ação trabalhista contra a Manchete. Eu estava sentadinho lá no fundo, olhando, assistindo o julgamento. Aí o ministro relator disse, olha, relator não, era outro ministro, o ministro Almir Pazianotto, ele disse, olha, eu não li os autos, mas como eu vejo
que uma das partes está aqui para pressionar os ministros, eu já voto contra ele. Assim, né? Tem coisas incríveis. Esse é o sistema judiciário brasileiro, né? Aproveitei para contar uma coisa que eu nunca contei, mas, enfim, 30 anos depois já desengaveta a confidencialidade, o sigilo e a parcialidade, né? Porque eu não vou falar em benefício próprio. Mas muito estranho essa história. Ele já pagou 6 meses de prisão, 10 dias de solitária, né? E a coisa tão evidente que ele não foi para os Estados Unidos. Aí tem a história do papel da minuta do golpe, um golpe com minuta, imagina só, né? Então, mas enfim, é isso que estamos vivendo, só que aqui fora o pessoal estranha muito, tá muito exótico, mais exótico do que normalmente esse Brasil. Maranhão.